Você que decidiu perder essa sua barriguinha de chope, eu sei que você quer perder ela o mais rápido possível e é por isso que você acabou aqui nesse vídeo. Mas afinal de contas, será que realmente existe um cardio, um aeróbico que ele é mais eficaz, mais eficiente na hora que você pensa em perder gordura? É isso que eu vou tentar te explicar até o final desse vídeo. Então, não sai daqui antes de ter certeza de qual aeróbico você vai fazer e se existe ou não um aeróbico melhor do que o outro. Antes de mais nada, você precisa saber o que é aeróbico para que você não confunda qualquer outro tipo de atividade física com um exercício aeróbico. Você pode achar que não, mas existe diferença entre uma outra atividade e uma atividade aeróbica. Por exemplo, a gente precisa que um exercício, para ser considerado aeróbico, ele tenha início, meio e fim bem definidos, ou seja, uma atividade cíclica repetitiva, como por exemplo a bicicleta, a esteira, o elíptico, que a gente consegue entender ali o início, meio e fim daquele exercício. Mas a gente precisa conseguir controlar o que é a intensidade e o volume daquele aeróbico para a gente conseguir encaixar ele dentro da sua rotina de treinos e de acordo com o seu objetivo. Agora que você já sabe que aeróbico não é qualquer atividade que você faz, por exemplo, João, eu vou jogar vôlei, ele pode ser contabilizado como um exercício aeróbico? Não, você pode somar, na verdade você deve somar aquele gasto energético ao seu gasto energético total diário. Você tem que somar aquele gasto do vôlei, por exemplo. Mas você não pode contar aquela atividade física como um exercício aeróbico, justamente por a gente não conseguir manter de forma contínua a intensidade dele e não ser de forma cíclica. Então no vôlei você pula, você corre, você volta, você para, você vai para um lado, vai para o outro, não é constante, não é bem definido. Então a gente não pode contar como aeróbico, tá? Entendido? Você já entendeu o que é aeróbico? Você precisa saber que ele tem uma função muito importante no emagrecimento. Quando a gente fala em emagrecimento, a gente tem que pensar principalmente em dois processos, que é a quebra da gordura e a oxidação daquela gordura. De forma muito simples, quando a gente quebra aquela gordura, a gente despeja na nossa corrente sanguínea algumas partículas de ácido graxo e algumas partículas de glicerol. Esse glicerol ele vai ser metabolizado em alguns tecidos e principalmente ali no seu fígado, e o ácido graxo ele fica na sua corrente sanguínea. Quem vai fazer a sintetização desse ácido graxo, principalmente, são as mitocôndrias. E aí que está o grande lance, meu amigo. O aeróbico ele é excelente para fazer uma biogênese mitocondrial, ou seja, ele vai aumentar o número de mitocôndrias que, consequentemente, vão fazer uma troca ali de ácido graxo para gerar energia e acabam oxidando mais gordura, oxidando mais ácido graxo. Isso quer dizer, em poucas palavras para você entender melhor, que ela vai otimizar o seu processo de queima de gordura. Então, por isso que o aeróbico é muito importante no seu emagrecimento. Claro, aqui a gente nem falou ainda de benefícios para a saúde cardiovascular e benefícios para a saúde cardiorrespiratória. A gente só falou da importância que vai ter na oxidação do ácido graxo para te ajudar no seu emagrecimento. Saquei, João. Então, aeróbico precisa ser uma atividade cíclica que eu consigo controlar volume e intensidade. Mas que diacho seria volume e intensidade dentro de um aeróbico? Não se preocupa, eu vou te explicar tudo direitinho para que no seu próximo cardio você já consiga fazer isso da melhor maneira possível. Mas se você sente dificuldade em controlar esse aeróbico, em controlar a intensidade, volume, saber quando que você vai usar mais volume e menos volume, não custa te dizer que eu trabalho com consultoria online, vai ser o primeiro link aqui na descrição. Se você estiver querendo ajuda para montar seu treino, selecionar seus aeróbicos, seus alongamentos, clica aqui no meu site, dá uma olhadinha na minha consultoria que eu garanto que você não vai se arrepender. Mas sem mais delongas, vamos entender de uma vez por todas o que é intensidade. E quando a gente fala de intensidade dentro do seu aeróbico, a gente vai se basear na sua frequência cardíaca para definir a intensidade daquele aeróbico. Então a gente vai descobrir a sua frequência cardíaca máxima por meio de uma conta simples. Você pode pegar ali 220, diminuir pela sua idade, que a gente vai ter de forma bem simples e bem fácil a sua frequência máxima cardíaca. Dentro da sua frequência máxima cardíaca, a gente tem as zonas de intensidade. 50%, 60%, 70%, 80%, 90% até 100%, tá? E a gente define essas zonas de forma mais fácil em zona leve, zona moderada e zona intensa. Para facilitar o cálculo, vamos pensar assim. Se você tem de 50% a 60% da sua frequência máxima cardíaca sendo utilizada no aeróbico, a gente tem um aeróbico leve. Se você tem de 60% a 70% da sua frequência cardíaca sendo utilizada naquele aeróbico, a gente tem um aeróbico de intensidade moderada. E se você tem de 80% a 100% da sua frequência cardíaca sendo utilizada naquele aeróbico, a gente tem um aeróbico intenso.
sendo que essa frequência cardíaca de 100%, ela raramente é atingida, na verdade quase nunca. E quando é atingida, o nosso corpo só consegue ficar ali por pouquíssimo tempo, tá? Salvo em casos muito específicos de atleta altamente treinados que conseguem manter essa frequência ali um pouquinho mais de tempo. Mas não precisa se preocupar que você não vai chegar lá. Eu espero que você não chegue. Tá, então você já aprendeu a definir a zona de intensidade do seu aeróbico. E agora, como que você vai controlar isso? Hoje em dia nós temos duas coisas muito fáceis da gente conseguir controlar isso de uma forma mais assertiva, que é os nossos smartwatches, eles são bem eficazes em aferir ali a sua frequência cardíaca, claro, se for um smartwatch de procedência e com os selos de verificação dos sensores, ou as próprias esteiras. Caso você treine ali em uma academia que tenha os acessórios de aeróbico, como esteiras, elípticos, bike, spin, novas e com sensores, você também consegue usar os sensores dele para aferir a sua frequência cardíaca. E aí você vai fazer aquela continha que eu te ensinei. Pega a sua idade, diminui 220, na verdade é o contrário. Pega 220, diminui a sua idade, chega na sua frequência cardíaca máxima e aí vai trabalhando porcentagem ali dentro para você saber a intensidade que você está do seu aeróbico. Então você já entendeu que intensidade de aeróbico vai se basear na frequência cardíaca. E o que seria volume? Bom, volume a gente pode calcular ele de duas formas mais fáceis, que é ou pela distância percorrida ou pelo tempo percorrido ali durante o seu exercício. Concorda comigo que se você faz na mesma intensidade de aeróbico por mais tempo, quer dizer que você percorreu mais? Ou se você faz a mesma intensidade de aeróbico por longas distâncias, você vai ter levado mais tempo? Então, basicamente, o volume de aeróbico pode ser medido dessas duas formas: tempo e distância percorrida. Você vai utilizar o que você tiver ali ao seu alcance ou o que você preferir. Claro, desde que você faça sempre na mesma intensidade. Porque, assim, se você utiliza a distância percorrida como método para definir o seu volume de aeróbico e um dia você faz mais devagar, outro dia você faz mais rápido, a gente vai meio que se perder aí nesse controle, tá? Então se certifica de estar usando ali sempre mais ou menos a mesma intensidade para conseguir controlar o seu volume de maneira eficaz. João, já entendi tudo isso, já aprendi a calcular a intensidade, já entendi que existe uma intensidade leve, moderada e intensa, mas e agora? Qual é a intensidade que eu devo escolher? Esse tema é um pouco mais complexo e exige até um pouco mais de tempo para a gente conseguir elaborar ele e trazer uma linha de raciocínio para que vocês consigam entender. Então eu vou dar uma pincelada aqui por alto para vocês não ficarem perdidos no vídeo, mas se vocês quiserem se interessarem, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu faço questão de fazer um vídeo bem detalhadinho só falando sobre zona de intensidade de exercícios aeróbicos, tá? Mas para vocês não saírem daqui sem informação, vocês precisam entender que exercícios de intensidade leve e moderada, eles utilizam mais gorduras como fonte de energia proporcionalmente falando. Então, por exemplo, vamos lá, rápido. Se você faz 10 minutos de aeróbico em intensidade moderada, você vai utilizar mais gordura para fazer aquele aeróbico do que se você fizer 10 minutos de aeróbico em uma intensidade intensa ou em uma intensidade alta. Isso por conta das vias energéticas que são otimizadas e utilizadas de formas diferentes pelo corpo, a depender da intensidade do exercício. Mas é importante você ficar esperto porque às vezes isso não compensa, porque o gasto energético de um aeróbico de intensidade baixa ou moderada, ele pode ser muito baixo e não te colocar em déficit calórico. Ao mesmo ponto que, se você já está em déficit calórico por conta da sua dieta, já está com nível de estresse muito alto e você coloca a intensidade muito elevada, você pode aumentar ainda mais o estresse, depletar ainda mais os seus estoques de glicogênio e isso, ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar. Tá vendo? Eu falei para vocês que era complexo. Mas, a grosso modo, se você estiver querendo aí emagrecer, já está seguindo sua dieta em déficit calórico, já está treinando musculação, não precisa você se apegar a aeróbicos de alta intensidade. Basta você ficar ali entre 70% e 75% da sua frequência cardíaca máxima, você já vai conseguir estar otimizando o processo de biogênese mitocondrial e melhorar a sua oxidação de gorduras, tá? Se você está treinando para performance ou você quer utilizar um pouco mais de via energética que utiliza da glicose, do glicogênio, aí você pode testar sprints, tiros ou intensidades mais elevadas. Mas
Se vocês quiserem, eu explico isso melhor no outro vídeo. Vocês viram aí que tem bastante coisa pra gente ver. Certo, João? Entendi volume, entendi intensidade, entendi tudo isso. Só que eu tenho uma dúvida mortal. Esteira, elíptico, bike, corrida, qual aeróbico eu escolho para emagrecer mais? Bom, recapitulando todo o vídeo e pensando que o que vai importar para o seu emagrecimento é a intensidade e o volume do aeróbico, tanto faz o aeróbico que você vai fazer. Se é bike, se é elíptico, se é esteira, se é corrida, se é caminhada, não importa. O que importa é você controlar a intensidade e o volume. Se isso for semelhante, a gente vai ter os mesmos resultados, tá? O que existe de diferença é alguns aeróbicos elevam mais a sua frequência cardíaca em um curto espaço de tempo. Vou fazer uma comparação prática para vocês entenderem. Se você faz uma bike ali 180 graus ou uma bike ergométrica normal, numa intensidade moderada, o seu batimento ele vai levar um pouco mais de tempo até se elevar, tá? Então você demora mais de chegar na zona alvo cardíaca. Se você vai para um aeróbico como, por exemplo, uma escada, o seu batimento ele vai se elevar um pouco mais rápido. Então existe esse gapzinho aí entre o seu batimento chegar no nível que a gente quer. Mas é algo que não é assim de extrema importância não. Se você estiver controlando todo o resto, o volume, a intensidade, a gente consegue resultados excelentes, tá? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido fazer você entender como que você escolhe o seu aeróbico da melhor maneira. Se eu te ajudei de alguma forma, se inscreve aqui no canal se não for inscrito ainda. Você me ajuda a crescer aqui no YouTube e eu te ajudo a atingir o melhor físico da sua vida. Muito obrigado, tamo junto!